dividindo. Você vai começar do número 2. O 200, dá para dividir por 2? Dá. Aí você divide. 200 dividido por 2 vai dar 100. E faz mais uma vez. Por 2, que vai dar 50. Por 2, que vai dar 25. Aí o 25 não dá por 2. Aí você vai para o próximo. Por 3, por 4, por 5. Que vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Aí você vai escrever assim, ó. 200 é igual. Aí você pega esses números e coloca com o sinal de multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Pronto. Isso é decompor em fator primo. Ou então você pode escrever na forma de potência, por exemplo. Aqui não é 2 vezes 2 vezes 2, então você pode botar 2 ao cubo. Vezes, isso aqui não é 5 vezes 5, você pode botar 5 ao quadrado. Pronto. Você pode escrever dessas duas formas. Isso é decompor em fator primo. Deu para entender, Ana? Sim. Sim, né? Tem certeza que consegue entender? Aham. Ok. Pessoal, então como eu já havia comentado no início, tá? Tá bom que é o arroz? Tá bom? Tá bom o arroz? Então, como eu havia comentado, vai ser o controle de fração, né? Hoje vamos revisar um pouquinho de fração, tá? A ideia na aula de hoje é a gente revisar o conceito de fração, tá? E iniciar as operações, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mais precisamente, tá? Eu vou focar mais em adição e subtração, ok? Vamos lá. Fração. O que é fração? Fração nada mais é do que partes de um inteiro, tá? Partes de um inteiro. Ou seja, quando você pega um inteiro, o que é um inteiro? É um objeto completo. Então, por exemplo, uma pizza, uma barra de chocolate, uma, sei lá, bola de futebol, uma cadeira, qualquer coisa, um carro. Então, um inteiro é um objeto completo. Então, nós pegamos barra de chocolate e pizza porque é mais fácil a gente dividir barra de chocolate e pizza que um carro, né? Dividir um carro é mais difícil, mas pode ser um carro também. Então, quando você pega aqui um inteiro e você seleciona, né? Você limita, né? Partes de um inteiro, ou seja, você vai considerar apenas alguns pedaços, algumas partes desse objeto completo. Por exemplo, essa parte e essa parte. Então, quando você limita certas partes de um inteiro, você tem uma fração, tá? Então, o que é uma fração? Uma fração é pedaços de um objeto completo. São partes de um inteiro, tá? Fração também eu posso dizer que é uma divisão, tá? Fração é uma operação, tá? Fração é divisão. Então, toda fração, entenda que toda fração é divisão. Se tu quiser, tiver conforme quiser mais, pode pegar, né? Pode pegar, se tiver conforme. Então, toda fração é uma divisão, ok? Então, uma fração como essa, né, nós escrevemos como? Nós escrevemos 3 quintos, né? 3 quintos. Esse número de baixo, nós chamamos de denominador, tá? Denominador. Desculpem a letra, mas é porque eu estou escrevendo pelo mouse, tá? E não é... Quem já tentou fazer isso, sabe que não é tão fácil. Denominador. E o número de cima nós chamamos de numerador. Tá? Denominador, numerador. O que é que o denominador representa e o que é que o numerador representa? O denominador representa em quantas partes ao todo o meu inteiro foi repartido. Então você observa aqui o inteiro, né? O inteiro é toda a figura. Em quantas partes ao todo o inteiro foi repartido? Em 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao todo, o meu inteiro foi dividido em 5 partes. É o que o meu denominador representa. O que é que o meu numerador representa? O numerador representa quantas partes do meu todo a minha figura foi... Na verdade, quantas partes ao todo eu estou considerando. Se a questão está perguntando, né, a fração da parte de preto, então, o que você está considerando, que é o numerador, é a parte preta. Então, é 1, 2, 3. Tá? Então, o de baixo representa o total de partes e o de cima
quantas partes desse total eu estou considerando. Se a fração for a parte pintada de preto, 3/5, tá? Mas cuidado, se por exemplo a pergunta for, qual é a fração que representa a parte que não está de preto, tá? A parte de amarelo, por exemplo, a parte de amarelo. Então a parte de amarelo já não é mais 3/5. A parte de amarelo é o que? A parte de amarelo é 2/5, tá? Lembrando, o 5 não vai deixar de ser 5, porque é o total, e continua tendo 5 partes. Já o numerador não é mais a parte de preto, é a parte de amarelo, então é 2/5. Tá? Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Todo mundo sabe observar um desenho e escrever a fração que representa esse desenho? Todo mundo sabe isso? Acho que sim, né? Sim. Todo mundo sabe, né? Sim. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, qual é a fração da parte que não está pintada dessa figura? 3. Opa, primeiro. Não, 2. Ok, mas qual é a fração? Não é qual é o numerador, eu quero a fração. Tá? Não, 2, tá? Isso aqui não é uma fração, propriamente dita, né? Não, pera. Quero a fração. 1/3. Pronto. 1/3 está bem errado. Porque 1/3 é a fração que representa a parte pintada. Mas olha a pegadinha. Qual foi a minha pergunta? Qual é a fração que representa a parte não pintada? Qual é a fração que representa a parte não pintada? Não é 1/3. É quanto, pessoal? 2/3. Isso, 2/3. Ou, da forma correta, né? 2/3. Lembrando que o de baixo sempre é o total de partes, né? Então, eu tenho 1, 2, tenho 3 pedaços. E da parte não pintada, porque foi a pergunta que eu fiz, eu tenho 1, 2. Tenho 2 pedaços não pintados. Então, 2/3. Ok, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Não. Não, ok. Vamos lá. Tipos de fração, tá? Tipos de fração. Existem basicamente 3 tipos de fração. A primeira dela é o que nós chamamos de fração própria. Tá? Lembrando que tudo isso daqui nós já estudamos. Tudo que eu estou falando eu já expliquei lá atrás. Nós estamos em uma aula de revisão, tá? Por isso que está sendo da forma mais rápida. Então, o primeiro tipo de fração é a fração própria. Tá? O que é a fração própria? A fração própria é aquela fração que o numerador, ou seja, o de cima, ele é maior... Desculpa. O numerador, que é o de cima, ele é menor do que o denominador. Tá? Então, por exemplo, essa fração que eu acabei de escrever aqui atrás, que era 2/3, tá? Exemplo, né? 2/3. 2/3 é uma fração própria. Por que 2/3 é uma fração própria? Porque o numerador, que é o de cima, ele é menor do que o denominador. Então, fração própria. Outro exemplo de fração própria, 1/3, né, que a menina falou aí, sei lá, 7/9, 10/15. Tudo isso são frações próprias. Fração própria é quando o de cima é menor do que o de baixo. Alguma dúvida? Deu para entender isso aqui? Sim. Certo. Então, me dê aí mais um exemplo de uma fração própria. 5/7. 5/7. 5/7, né? Pronto. 5/7 então é uma fração própria, porque o de cima é menor do que o de baixo. Ok, certíssimo. O segundo tipo de fração é a fração imprópria, tá? Se você entendeu a fração própria, você vai entender a imprópria. A imprópria é o contrário disso. A imprópria é quando o de cima ele é maior do que o de baixo. Por exemplo, 7/4, 5/2, 10/3. Tudo isso são frações impróprias, porque o de cima é maior do que o de baixo. Muito fácil, pessoal, isso aqui. Me dá aí um exemplo de uma fração imprópria. Alguém cita aí um exemplo? Um suquinho. Alguém me dá um exemplo de uma fração imprópria? Okay. 14/5. 14/5. 14/5. Perfeito.
Eu quero um outro exemplo, mas você que falou agora não pode mais falar. Eu quero uma outra pessoa me dando outro exemplo. Se vocês não 10 respondem... sétimos. 10 sétimos. Foi a mesma pessoa que respondeu, não, né? Não. Ok. Uma outra pessoa me dá um outro exemplo, sem ser a primeira pessoa e a segunda pessoa. Quero uma outra pessoa me dando outro exemplo. Vai. Se vocês não responderem, não tem problema, tá? Eu espero aqui. 9 sobre 3. Tá. Essa pessoa que respondeu foi a primeira ou a segunda pessoa? Não, né? Não. Tá. 9 sobre 3. É isso? Você falou 9 sobre 3? É. Pronto. Errado, tá? 9 sobre 3 não é impróprio. Ah, professor, mas 9 sobre 3, o de cima é maior do que o de baixo. Mas é porque você não sabia, mas sem querer você citou o exemplo da terceira, que é a fração aparente, tá? Daqui a pouco eu explico o que é a fração aparente. Então, 9 sobre 3 não é, tá? 9 sobre 3 não é. Se fosse, por exemplo, 9 sobre 2, seria a fração imprópria. Professor, mas por que a fração 9 sobre 3 não é? Né? Por que a 9 sobre 3 não é, sendo que a de cima é maior do que o de baixo? Porque 9 sobre Porque ela é 3 aparente? é aparente. Ok. Mas o que é uma fração aparente? Tá? Já vou citar até o exemplo aqui. O exemplo é 9 sobre 3. Professor, mas o que é uma fração aparente? Muita gente confunde a aparente com a imprópria. Inclusive, a minha querida aluna confundiu. Ou foi o meu querido aluno? Não lembro. Confundiu. Fração aparente e fração imprópria são duas frações que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Qual a diferença? Primeiro, o que é que a gente tem de iguais? O que é que a gente tem de iguais? Nos dois casos, o de cima é maior. Realmente, o de cima é maior, nos dois casos. Mas qual a diferença? A diferença é que na aparente, o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Como assim múltiplo? Lembra que fração é divisão, né? Quando você divide 9 por 3, 9 por 3, 9 por 3, vai dar exato. Quanto é que dá 9 dividido por 3? 3. Vai dar uma divisão exata. Então, isso é uma fração aparente. Uma fração aparente é quando o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Professor, mas aqui não acontece isso, pessoal. O 10 não é múltiplo de 3. O 5 não é múltiplo de 2. Ou seja, a divisão não vai ser exata. O 9 não é múltiplo de 2. O 10 não é múltiplo de 7. Então, nesse caso aqui, a fração imprópria, o número de cima é maior, porém, ele não é múltiplo do denominador. Aqui não. O número de cima também é maior, só que além do número de cima ser maior, o número de cima ele é múltiplo do número de baixo. Por exemplo, 9 terços. Outro exemplo, 4 meios. Uma forma fácil de você identificar a fração aparente é verificar se o número de cima dá para dividir pelo número de baixo. Por exemplo, 4 dividido por 2 vai dar uma divisão exata? Vai. Então isso é fração aparente, é quando a divisão vai dar exata, tá? Sei lá, 10 sobre 5. Se você dividir 10 por 5, vai dar exato. Se você dividir 2 por 6, vai dar exato. Se você dividir, sei lá, 8 por 2, vai dar exato. Se você dividir 6 por 3, vai dar exato. Então, tudo isso são frações aparentes. Deu para entender, galera? Ou não? Deu para entender. Deu. Então, ó, nos dois casos, o de cima é maior. Só que nesse caso, quando você divide, dá exato. E aqui não. Tá? Então, cuidado. Deu para entender todo mundo? Deu. Sim. Vou colocar dois exemplos, vou colocar 3 exemplos. E você vai me dizer se a fração é própria, imprópria ou aparente, tá? Primeiro caso, própria, imprópria ou aparente? Imprópria. 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 Perfeito. Segundo caso, própria, imprópria ou aparente? Aparente. 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 Terceiro caso, própria, imprópria ou aparente? Própria. Própria. Beleza. Imprópria, aparente, própria. Todo mundo entendeu isso, né? Sim. Ok. Sim.
Vamos para Sim. o último momento da aula, e não menos importante, tá? As operações, tá? As operações. A primeira operação que nós vamos estudar é a adição e subtração, né? Lógico, né? Adição e subtração, tá? Adição e subtração, pessoal, é a mesma regra, tá? Para os dois casos, por isso que eu explico de uma vez só. Então, tudo que eu vou falar aqui vale tanto para a adição quanto para subtração, tá? Vale para a mesma regra. Ok. Tá parecendo um rosto, né? Ó, o olho, como alguém vai se piscando o olho, né? O nariz, tá? Ok. Então, adição e subtração, mesma regra, tá? Mas, basicamente, para você somar e subtrair, existem dois métodos diferentes, tá? São duas formas diferentes para você somar e subtrair. O primeiro método é quando você tem o mesmo denominador, tá? Mesmo denominador. Ou seja, o número de baixo é o mesmo dos dois casos, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a fração 3 quintos mais lá, 8 quintos, né? Uma fração imprópria com uma fração própria com uma fração imprópria. Então, o que interessa aqui na adição é você olhar primeiramente para o denominador. É a primeira coisa que você faz, é olhar para o denominador. Aí você observa que esse denominador é 5 e esse denominador também é 5. Então, você entrou nessa regra, mesmo denominador. Então, o que é que eu faço quando eu tenho o mesmo denominador? Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. Ou seja, os números de baixo, o que é que eu vejo muita gente fazendo? Fazendo isso aqui, ó. 3 mais 8, 11. Ok, ele sabe somar, 3 mais 8. 5 mais 5, 10. Ok, 5 mais 5 é 10, só que ele errou. Isso aqui está errado, pessoal. Você não pode somar os denominadores. O que é que você vai fazer com os denominadores? Você vai apenas repeti-los, tá? Então, aqui você observa que são os mesmos denominadores, então você vai só repetir o denominador. Então, o que é que eu faço quando tem o mesmo denominador? Você repete o denominador. Ah, não vou escrever não, porque é muito difícil escrever aqui no mouse. Vou falar, tá? Certo. Você vai repetir o denominador e vai somar os numeradores. De uma forma fácil para você entender. Você vai repetir o de baixo e vai somar o de cima. Plim, só isso. Lembrando que vale a mesma coisa para subtração, só que vai ser menos, tá? Repete o de baixo e subtrai o de cima. Pessoal, deu para entender? Deu. Tio, Sim. repete só quando o número é igual, né? Só faz isso se tem o mesmo denominador. Ok? Ok. Sim. Ok. Vamos para o próximo exemplo, tá? Vou botar aqui uma de subtração para a gente ver se conseguiu, se deu para entender, tá? 7 meios menos 4 meios. Vamos lá. O que é que eu faço com o de cima? Subtrai, normalmente. 7 menos 4 vai dar quanto, pessoal? 3. 3, ok. E eu subtraio 2 com 2? Não. Não. Repete. Só isso. Muito fácil, tá? Deixa eu apagar aqui, que senão vai dar a entender que está errado. Mas agora está certo. Esse X foi do exemplo anterior. Ok. É isso, pessoal. Primeira regra, mesmo denominador. Eu vou tentar fazer aqui no cantinho, que é para você poder tirar print quem quiser, para ficar um negócio legal, tá? A segunda regra é quando você tem denominadores diferentes, tá? Esses símbolos aqui são diferentes. Denominadores diferentes, tá? Segunda regra. Nesse caso, aí é um pouquinho mais difícil de fazer, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro exemplo, ó. 3 quartos mais 5 sextos, por exemplo, tá? Então, você observa que os denominadores são diferentes. O que eu tenho que fazer quando eu tenho denominadores diferentes? Tem que decompor? Exatamente. O primeiro passo é você fazer com que os denominadores fiquem iguais. Como é que eu faço isso?
decompondo em fatores primos, tirando o que nós chamamos também de MMC, tá? Você vai fazer aquilo que estava lá atrás, que eu expliquei no começo da aula. Você vai pegar o 4 e o 6, só que você vai tirar ao mesmo tempo dos dois, ao mesmo tempo, tá? E vai fatorar. Aí você vai começar do número 2, tá? Número 2. O número 2, dá para dividir algum desses números aqui? Sim. Os 2. Aí você divide. 4 dividido por 2 vai dar 2. Dois. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí você continua o 2. O número 2, dá para dividir algum desses números aqui? Sim. Então E você só divide. dois. Só o 2. Então você divide só o 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 no 3 não dá, repete. E agora, qual é o número que dá para dividir o 3? Só o 2. 3. Vai dar 1 e 1. Agora o que eu faço com esses números aqui? Multiplico. 2 Multiplica. vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então o que vai acontecer? Esse 12 ele vai ficar embaixo. Depois que você fizer isso daqui, que é o MMC, você vai fazer o que, pessoal? Você vai dividir o 12 pelo número de baixo e o resultado você vai multiplicar pelo número de cima. Então, de novo, você divide pelo número de baixo e depois multiplica pelo número de cima. Então, vai ficar assim, ó. 12 dividido por 4 vai dar quanto? 3. Agora faz o que com o de cima? Multiplica. 3 vezes 3 vai dar 9. Mais, faça a mesma coisa. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Ok, chegou aqui, ó, você soma os dois números de cima. 9 mais 10 vai dar 19. E acabamos aqui. Esse caso é um pouquinho mais complicado de fazer, tá? Mas nada muito extravagante, difícil, né? Absurdamente difícil, não. Deu para entender, pessoal? Como é que funciona? Sim. Sim. Todo mundo entendeu? Sim. Alguém comentou uma coisa aí? Sim. Ok.